Bom, bem-vindos, né, à última live dessa semana, dessa maratona de lives aí que o Carreira Orgânica organizou nessa semana. Estou muito feliz que deu tudo certo. Foi uma maratona de lives, né, que na verdade eu nunca tinha feito. Resolvi fazer isso, idealizei isso super rápido. Fui correndo atrás das pessoas para me ajudar. Várias pessoas toparam super rápido. Meu marido também aí me ajudou com as artes, tudo muito rápido, então é como se fosse um alívio, sabe? Terminar essa sexta-feira tendo conseguido fazer tudo isso. Feliz também com o que eu tô desenvolvendo nessa semana. Eu gosto sempre de falar que a gente, né, que graças a Deus privilegiado de estar conseguindo trabalhar de casa, de ter uma estrutura, o quanto a gente tem que olhar para o lado positivo, né? Se é que tem lado positivo, né? Mas olhar para coisas que a gente pode aprender, acho que para o aprendizado, né? Olhar para o aprendizado desses dias. E para mim foi muito de aprendizado, né? De instigar a minha criatividade, de perder a vergonha de falar. Muito engraçado, né? Essa interação, saber que as pessoas estão te vendo ao vivo. Então eu queria agradecer imensamente todo mundo que apoiou, todas as mensagens, né? Que eu recebi de incentivo, de dicas de novos temas. Na semana que vem eu não sei ainda o que a gente vai fazer, não vai ter, né, essa semana, todos os dias da semana, mas eu acho que ficou aqui um grande aprendizado de uma nova forma, né, de engajar e trazer conteúdo. Então, muito obrigada. Hoje, gente, até me arrumei, ó, mais ainda. Convidei, né, a professora Carla Beni, ela é economista, professora lá da FGV, da pós-graduação. Foi, né, a minha professora de macroeconomia no MBA lá da GV. E eu fiquei muito feliz, né, com ela ter aceitado, porque eu não venho, né, dessa área de economia e nem financeira, isso não é o meu forte. E com a Carla foi muito legal, e aí é um feedback meu e acho que de muitos colegas que estudam comigo, que a gente conseguiu entender muita coisa e aprender muita coisa sobre o cenário, né, econômico, o país, as políticas, né, que existem no nosso país com ela. Então, uma das questões, né, das incertezas que a gente vive hoje é justamente esse cenário econômico, os impactos que isso vão ter. Eu acho que tem muita gente preocupada em relação a isso. E por isso que eu a convidei pra gente falar, entender um pouco melhor. Ela tem um jeito muito bacana de explicar, então acho que a gente consegue ter uma visão do que está acontecendo, né, no mundo e os impactos que eventualmente a gente vai ter aqui no país, né? E até pegar algumas dicas e perguntas, né, que talvez todo mundo aí tá se questionando, perguntando, e às vezes não tem alguém para conseguir responder. Então vocês que estão assistindo, fiquem à vontade também para fazer perguntas. Eu vou tentar, ao final, responder essas perguntas, voltar aqui para a gente conseguir responder todas. E não tenham vergonha de perguntar, porque não estamos em um fórum de economia, né? Na verdade, a gente vem aqui para tirar dúvidas de pessoas leigas no assunto, mas que precisam e querem, né? E têm essa intenção de conseguir se inteirar, tá bom? Então eu vou tentar conectar, que ela já está aqui online. Aqui. Pronto, deu certo. Acho que tá conectando aqui. Olá! Olá, tudo bem, querida? Olha, seja bem-vinda aqui ao Carreira Ai, Orgânica. obrigada, obrigada. Tô Falei que eu até super me arrumei feliz. mais hoje aqui para nossa live, para ficar aos pés dela, entendeu? Imagina, querida. Nossa, que graça. Olha, eu tô super feliz com o convite. Obrigada mesmo. Eu acho que essa oportunidade até da gente se rever e tudo é Exato. uma coisa ótima. Fiquei muito feliz com o convite e estamos aí. Vamos Que bom. embora, minha querida. Vamos embora, muito bom. Vamos, é um Obrigada por ter bate-papo, um aceitado. café, uma aguinha, até já peguei uma aguinha aqui Exatamente, pra estou aqui gente. também. Você sabe que eu falo feito uma louca e tomo água a aula inteira, então vamos Vamos bater o embora, nosso tamo papo. junto. É. Muito bom. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo bom? Super. Tá ótimo, tá perfeito. E eu tava falando justamente isso, né? Que é para todo mundo
interagir com leveza, não ter vergonha de Isso. fazer as perguntas, porque acho que é importante todo mundo se informar, né? E tirar as dúvidas desse momento mesmo, Isso. né? Que eu acho que esse que é o caminho para a gente conseguir tirar o melhor proveito dessas lives. E aí, eu queria começar te fazendo uma pergunta ampla, mas acho que é bastante importante. Tá. Você, né, como economista, qual que é a tua visão dessa quarentena, né, Tá. e de possíveis impactos que a gente possa viver durante e pós, né, esse período aí que a gente está dentro de casa, com o comércio parado, enfim, com as Tá. coisas mais paradas mesmo, né? Com tudo parado, né? Tudo parado. Bom, primeira coisa importantíssima, essa é a primeira pandemia que todos vivemos. Então, quando você escuta o termo pandemia, você tem que lembrar da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e quando ela decreta uma pandemia, ela estabelece protocolos de procedimento. Então, isso daí é que é muito importante para a gente começar a pensar. Então, esses protocolos de procedimento são novos. Então, ninguém aqui passou por isso no mundo. Nós tivemos problemas históricos de viroses ou de contaminações e tragédias e tudo, mas elas tinham uma situação mais local. Como tudo hoje está, na verdade, a palavra é meio batida, né? O globalizado, mas você tem uma interação maior e principalmente por causa dos aviões, né? As pessoas viajam e tudo. Então, o que acontece? Então, você passou a ter uma disseminação de um vírus num outro patamar. Então, o que essa pandemia está trazendo é uma novidade, então estamos todos, dia após dia, nos adaptando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que o nosso sistema todo montado é em cima de um sistema fiduciário. A base disso é a confiança. Você lembrou agora que eu falei. Então, lembrou. Então, quando você rompe a confiança, você instaura o pânico, porque a confiança é algo subjetivo. Exato. Então, quando você rompe isso, você começa a entrar num processo de pânico e aí a parte racional fica um pouco de lado e nós temos mais um adicional agora, que são as redes sociais. Então, as redes sociais, elas, por uma parte, trazem informações, conectam as pessoas, interagem, então você consegue trabalhar, você consegue se desenvolver, saber do outro, uma fofoca aqui, uma fofoca ali, tem um monte de coisa legal, mas você se sobrecarrega dentro desse período de informações que não são reais necessariamente, ou que naquele momento você internamente não está conseguindo absorver, que é uma questão de muitas informações. Então, nós temos a novidade da pandemia, nós temos a conectividade dos processos sem parar, né? Sem parar, dessas redes sociais que produzem de memes a fake news o dia inteiro. Então, você tem uma lista de grupos que você passa a entrar e aquilo, quando você vê, aquilo consome o teu dia e o teu emocional e o teu físico. E agora, diante dessa novidade, tem um outro ponto que eu queria deixar aqui como uma reflexão para você e para todo mundo que está vendo a gente agora, que é o seguinte: como esse protocolo de pandemia se instaurou pela primeira vez na história, a Organização Mundial de Saúde provavelmente vai fazer isso outras vezes. Então, nós talvez não estejamos passando pela primeira quarentena das nossas vidas. Nós teremos outras, provavelmente, entendeu? Pode ser que a gente volte a trabalhar e depois tenha que voltar para casa. E pode ser que daqui a 10 anos a gente tenha outro processo, porque são vírus novos, cepas novas, e aí o que acontece? Como você descobriu que algo que é transmitido por contágio, se você isolar, você diminui, achata a curva para que
para que os hospitais possam atender tanto os públicos quanto os privados. Então, o isolamento serve para isso. Na verdade, é para dar tempo de tratar todo mundo que precisa. É para isso que serve o isolamento. Exato. Então, isso é algo que possivelmente se repita no futuro, entendeu? Então, quando isso a gente agora sabe que isto pode acontecer, entra a questão da economia, que é a questão da reserva financeira. Tá. Então, esse é um ponto que provavelmente eu tenho certeza que você e os ouvintes vão querer saber ou perguntar alguma coisa a respeito disso. Da poupança. Poupança não produto financeiro, na poupança no conceito de não consumo, aquele dinheiro guardado de reserva, que tem aquele conceito da hora da emergência, né? A emergência chegou. Então, claro, eu ia te perguntar isso mesmo. Porque todo mundo sabe que tem que poupar, tem gente que consegue mais, menos, tem gente que opta pelo consumo, enfim, cada um tem a sua rotina de vida e, né, de relação com o dinheiro. Mas aí, por exemplo, pessoas que pouparam, né, que conseguiram poupar de alguma forma, elas estão mais tranquilas nesse momento? Ela tá. Então, aqui vale uma informação que ela é muito séria. O dinheiro, ele serve para te dar paz, não para te infernizar. Então, quando você entende isso, e entende que o dinheiro, o que é a moeda? A moeda é uma permissão. A moeda permite que você tenha o maior número de experiências dentro de um tempo que é finito. Porque a gente sabe que vai morrer, mas não sabe quando. Então, a moeda permite experiências que vocês entendam por bens e serviços. Então, quando você entende esse conceito de que a moeda é uma permissão, o que acontece? O que a moeda guardada sua vai ter agora? Ela vai te permitir uma dose de sossego, que você consiga raciocinar melhor e tomar melhores decisões. Então, eu acho que essa questão do ter dinheiro guardado, agora, ela abre duas opções. Se você tem dinheiro guardado, eu acho que você poderia comemorar essa decisão prévia. Então, se você tem dinheiro para ficar quanto tempo aguentar uma quarentena? Você tem dinheiro para ficar 30 dias sem trabalhar, 60 dias, 90 dias, 6 meses sem trabalhar? Você que gerencia a carreira, é algo muito importante que a gente oriente as pessoas que ela tem um fundo de reserva, que quanto pior tiver o cenário econômico, mais ela vai ter que estender esses fundos de reserva. Hoje em dia, por exemplo, com a quantidade de desempregados que a gente tem e de subutilizados, está se chegando ao número de você ter, em tese, um valor guardado para que você possa ficar 1 ano sem trabalhar, que você consiga pagar suas despesas fixas, né? É esse o conceito das despesas fixas. Porque aí, senão, se você paga aluguel, você tem que pagar luz, água, escola de criança, o que for, plano de saúde, entendeu? Então, o primeiro ponto daqueles dois, se você conseguiu guardar dinheiro, comemore seriamente. Se você mora sozinho, abra o vinho, comemore. É o seu momento. É o seu momento. Se você vive com seu marido, com a sua esposa, seus companheiros todos, comemorem isso, com criança principalmente. Os filhos têm que entender desde cedo que você tem que postergar o consumo para poder guardar, porque é a poupança que gera investimento. Então, essa é a parte primeira da comemoração. Agora tem o outro lado. Você não guardou o dinheiro. Você não guardou, você não tem dinheiro. Muita gente não guarda, né? Muita gente não guarda. E eu posso até trabalhar um pouquinho esse conceito com vocês, que eu acho que é uma coisa legal. Sim. Você não guardou dinheiro, então você fica completamente desesperado porque você deixou de trabalhar ou você deixou de entrar a sua renda. Então, o que você vai fazer? Na verdade, agora, você vai gerenciar o caos. Então, não tem outra situação. Você vai ter que escolher o que pagar,
escolher o que atrasar, negociar com quem você puder depois e nunca esqueçam uma coisa, tudo passa. Tudo passa. Então, única coisa que não passa é a morte. Então, como a gente está fazendo isolamento justamente para não se contaminar, isso tudo, isso vai passar. Você não vai ficar, isso aqui não é um caos como a gente teve a crise da Bolsa de Nova York, que durou de 29 a 33, é uma profunda depressão. Não, não tem nada a ver com isso. Nós estamos num período e nós entraremos num pico em abril, então a ideia de você se programar para ficar isso dentro de abril todo é importantíssimo, mas saibam, tudo vai passar, tudo passa. Então, o que eu sugiro fortemente para todo mundo? Que reflitam a respeito dessa quarentena. Mas, seriamente, sabe, papel com caneta? Bem analógico. E fale, eu tenho dinheiro para viver tantos meses, eu não guardei dinheiro, para você lembrar. Por quê? Porque como isso vai passar, nós temos uma tendência natural a voltar ao normal. E tem que voltar ao normal. A gente tem que voltar ao normal. Você tem que ir ao restaurante, você tem que ir à padaria, você tem que ir, sei lá, ao cabeleireiro. Isso é o natural. Só que aí vai de cada um voltar ao natural com aprendizado ou voltar ao natural sem aprendizado. Perfeito. Entenderam? Então, sobre o investimento é isso. E o último ponto importante, todas as vezes que você compra algo parcelado, há um juros embutido nessa operação. Sempre. Então, mesmo que a loja diga que é sem juros e tudo, se você for pagar à vista, você tem um desconto, podia ter comprado em outro lugar, podia ter feito uma cotação pela internet. Então, entendam qual que é a ótica da taxa de juros, como que a gente entende a taxa de juros, até inclusive sob a ótica não só econômica, mas filosófica. Quando você compra algo parcelado, você em tese não teria que juntar o dinheiro para comprar depois? O que você faz? Você puxa o futuro para o presente. Esse é o conceito da taxa de juros. Toda compra financiada é uma troca racional do futuro para o presente. Então, quando você puxa o futuro para o presente, você paga um preço, que é o financiamento que você faz. Isso. Então, essa questão ela é importante. Você só financia porque alguém na outra ponta está aplicando dinheiro. Então, é muito importante que a gente decida na vida que lado da economia você quer estar. No grupo das pessoas que pagam taxa de juros ou no grupo das pessoas que recebem taxa de juros do mercado financeiro? Essa frase que você falou, ela mudou minha vida. Você não tá entendendo? O pouco que você tá perdendo ali, você fala, não, pera, não dá. Porque é verdade, é muito real isso. É. Então, a ideia é essa. Que grupo você tá? Você está no grupo que paga taxa de juros para o mercado ou você está no grupo que recebe taxa de juros do mercado? Então, esse é uma outra questão crucial para você começar a pensar e refletir sobre o dinheiro. E aí eu vou puxar um gancho de uma questão sua que era: mas várias pessoas no Brasil a gente tende mais ao consumo. Não foi isso que você falou, que você tinha dito há pouco tempo? Eu ia te perguntar justamente isso. Então as pessoas estão em casa, mas o brasileiro ele não tem talvez essa consciência, né? A gente não tem essa educação financeira básica. Então, o que eu queria te perguntar é, quais são, de repente, dicas de coisas que o brasileiro ele pode estar gastando, ele está consumindo, ele não está percebendo que não vale a pena, né? E se ele consertar esse comportamento de consumo, isso pode gerar uma reserva para ele que nesse momento vai ser super importante. Ainda mais para quem não teve reserva, não fez essa reserva previamente. Previamente. Então aqui eu vou abrir em 2 pontos para a gente conversar. O primeiro ponto é uma questão cultural nossa, e sempre quando a gente fala o termo cultural, quer dizer que é algo passível de mudança, não é algo determinante. Então, quando alguém usa essa expressão, isso é uma questão cultural, eu sempre digo, que bom, porque se é cultural, ela é passível de mudança. Então, culturalmente, nós temos um histórico inflacionário.
Este histórico inflacionário é o que explica o porquê que nós não tivemos, independente da nossa faixa, da nossa diferença de idade entre nós duas, por que nós não tivemos aula de educação financeira na escola. Então, um dado importante, o Plano Real começou em 94. Em 99, nós já tínhamos 5 anos de Plano Real. A taxa Selic naquele período era 45% ao ano. Então, dá para você imaginar hoje com uma taxa Selic a 45% ao ano? Então, eu sempre pergunto isso para os meus alunos. Ah, mas em 99, onde você estava? Em que parquinho você estava? Em que parquinho você estava brincando? Você era feliz, não conhecia boleto, não tinha conta para pagar. Não tinha conta para pagar. Não. Em 99, a taxa Selic era 45% ao ano. Ou seja, se em 99 a taxa era 45 e a gente precisa de uma geração, que hoje a gente já considera 20 anos, há tempos atrás a gente usava 25 como categoria. Hoje a gente já usa 20. Então, você precisa de 20 anos para mudar uma geração. Então, o Plano Real fez agora 25 anos, mas sabendo que os 5 primeiros a gente ainda tinha esse processo inflacionário. Então, como você vai ensinar isso na escola? Você não tem nem professor para ensinar isso. Então, se você puxar pela sua cabeça seus pais, seus avós, quando a gente conseguia algo no Brasil, dinheiro, juntava, você precisava trocar aquilo imediatamente por qualquer coisa. Podia ser um ferro de passar, podia ser um terreno ou 1 quilo de carne, dependendo do extrato social que você tivesse e da vida que você tinha no momento. Porque nós tivemos período sem carne e nós tivemos período onde a gente ia comprar freezer para estocar carne. Gente. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Está entendendo quando eu digo que tudo passa? Já vivemos outras coisas, né? Nós já vivemos outras coisas, O que tem de diferente nisso é essa estrutura que vem de cima para baixo, porque ela é um confinamento mundial. Então, esse é o ponto. Então, por que nós não temos esse processo de educação financeira, que é o primeiro ponto, puxando por uma questão histórica? Isso dificulta essa diferença entre consumo e poupança. E nós temos outros 2 dados também. Primeiro, historicamente, as pesquisas mostram que os casais no Brasil falam muito pouco ou quase nada sobre dinheiro com as crianças em casa. Então, esse é um ponto muito importante para que você possa trabalhar isso depois com os seus clientes, com todo mundo. Você fala muito pouco sobre dinheiro em casa. As pessoas têm um tabu, elas têm uma dificuldade, os casais têm dificuldade de falar sobre dinheiro. Então, acho que até começa com os casais, né? Pra depois, isso. Como é que vai passar para os filhos se os pais não falam? Isso. E a outra pesquisa, que essa é mais recente, tem mais a ver assim com a sua geração e tudo, que é o seguinte: uma grande parte dos casais, eles mentem entre si sobre o dinheiro. Então, o que acontece? Cada um tem uma conta, um não fala o valor para outro, não fala do cartão, aí esconde aquele pacotinho no carro. Ai, meu amor, foi uma super promoção, não foi coisa nenhuma. Imperdível. Ai, nossa senhora, e você entrou na loja, passou toda a promoção, comprou exatamente a coleção nova. Aí falou assim, não, isso aqui é so last season, não quero, tô fora. E aí você chega em casa e aí o Benê vira e fala, Benê, o que é isso? Você, nossa, tava numa promoção maravilhosa, entendeu? Então o que acontece? Gente, realidade, a vida como ela é. A vida como ela é. Lembrou, né? Lembrei. Do outro nome da aula nossa. A aula disciplina. não era macroeconomia, né? A aula era a vida como Era ela é. a vida como ela é. Que, aliás, o meu sonho era distribuir o livro do Nelson Rodrigues para vocês e abrir o espumante na sala de aula, mas era uma caretice, tinha que usar o nome da macroeconomia.
e tomar água. Mas tudo bem. Tudo bem. A Deu gente tudo supera. certo. A gente supera. Então, esse é o outro ponto. Então, quando você tem essa, estatisticamente falando, você tem os casais mentindo entre si e Uhum. um não falando a realidade para Sim. o outro. Eles não conversando historicamente com os filhos sobre dinheiro, essas crianças, elas nascem e são criadas em casas, grosso modo, lógico que tem as Claro. casas que tratam com isso, mas é só a parte maior da estatística. Olhando, e a criança sabe quando um mente para o outro engana. Depois o que ela faz? Ela engana os dois e depois você vai ter que pagar terapia para o filho de qualquer maneira, tudo bem. Entendeu? Mas esse é o ponto do dinheiro. Então, é importante que a gente pegue este aprendizado de uma situação de estresse. O que nós estamos vivendo? Uma situação de estresse. Então, essa quarentena, eu basicamente tinha hoje pensado em abordar essa questão mesmo da poupança e do investimento, que eu tinha certeza que você ia me perguntar. E outro ponto que é importante, que acaba estressando essa questão da quarentena, é que você está sendo privado de coisas que você gosta. Então, essa questão da quarentena, você é forçado a ficar em casa. Então, isso é uma outra realidade. O que é ficar em casa? Agora Tem que lidar com isso agora, né? Tem que lidar com isso. E aí, o que começa a florar dentro das casas? Começa a florar individualmente, como se fosse algo borbulhante, o grau de mimo que cada um tem. Porque somos todos mimados, um mais, outro menos, outros menos. Então, quando você fica cerceada da sua liberdade, quero dar uma volta, não vai. Mas, tem dinheiro para ir, você pode até ter dinheiro para ir, mas você não vai. Não pode. Não vai, você não pode. E existe uma possibilidade lá na frente, que é a possibilidade do caos dessa situação, onde o caos se instaura. O caos se instaura quando você tem um número de contágio tão grande que ele absorve os leitos públicos e privados. Então, mesmo você tendo o melhor plano de saúde que existir no país, você não vai ser atendido. Esse é o estágio da calamidade. Então, quando o ministro da Saúde ou o Ministério da Saúde fala sobre calamidade, a palavra calamidade é isso. Nem o setor privado, nem o setor público você consegue ser atendido. Então, é para evitar essa situação que hoje aconteceu um fato muito importante, que foi o seguinte: há exatos 30 dias atrás, o prefeito de Milão, na Itália, divulgou um vídeo feito com todos os empresários. Para quem não sabe, Milão é o foco da indústria na Itália, ela produz para o mundo todo, e ele divulgou um vídeo feito junto com os grandes empresários e criou a hashtag Milão não se fecha. E 30 dias depois, exatos hoje, ele veio a público pedir desculpas, porque hoje a Itália atingiu o pico, morreram 924 pessoas hoje na Itália. Então ele teve que vir a público e dizer: eu errei. Então, o que acontece? Esse custo que você tem de resolver politizar, porque você está politizando aquele começo da nossa conversa, que são os padrões que a OMS determina, os protocolos que a OMS determina. Então, você tem um custo de vidas, que isso é incalculável, que você acaba pagando. Então, quando a gente pensa, voltando no ponto original, que é a questão do confinamento e de ficar em casa, o que vai aflorar aí? Uma sugestão que eu vou fazer para vocês, que eu fiz ontem, inclusive na live do professor Marostica também, que eu fiz junto com ele, que é o seguinte: você tem uma casa ou você tem um lar? Esse é um ponto importante.
Parece tão simples, né? Essa pergunta. Parece, mas não é. Em inglês, você também trabalha com esses dois conceitos. Você construiu uma house ou você tem uma home. Então, essa é a diferença. E eu gostaria de deixar esse questionamento para todos que estão nos ouvindo. Não importa se a sua casa é grande, se ela é pequena, se ela é sua, se ela é própria, se ela é alugada, não importa. Quando você chega na sua casa e você fecha a porta, você se sente abraçada? Se você não se sente abraçada, comece a refletir seriamente. Por quê? Vai passar. E aí você precisa entender e começar a trabalhar com outros conceitos. E são desagradáveis, hein? Opa! Eles não são legais. Não tá tudo bem. Eu gosto de reflexões mais indigestas. Você olha no entorno e fala, não, eu não tenho um lar. Quer dizer, por quê? Porque você ser privado de sair, agora é o ponto. Não, eu não posso sair. Então, o que você faz? Deu uma semana de quarentena, você está surtando, subindo pela parede. Então, agora vale a reflexão. Primeiro ponto. Se você mora sozinha, quanto que você gosta da sua companhia? Esse é o primeiro ponto. Você é uma boa companhia para você mesmo? Porque senão você precisa estar na rua o tempo todo. Então, se a sua casa é um local para você dormir, comer e porque você precisa estar na rua o tempo todo, isso é um ponto de reflexão importante. Isso não é um lar, né? Não, isso é uma casa. Então, a Índia ontem fez a maior quarentena da Terra. Eles colocaram 1 bilhão e 400 milhões de pessoas proibidas de sair de casa. E lá tem outros problemas parecidos com os nossos, de pobreza, de desigualdade, de tudo. Você é proibido, quer dizer... Então, entra nesse universo. Tente se imaginar 60 dias proibido de sair da sua casa, só com uma emissão, que a Europa está fazendo isso pela internet... Uma vez por semana para ir ao supermercado ou uma farmácia e tem que andar com essa permissão. Senão você é preso na Itália. Entendeu? Na Espanha você é preso. Então o que acontece? Que tipo de qualidade de vida você vai ter nesse seu espaço? Então pense nisso. E, inclusive, o terceiro ponto que eu ia tocar, que são os relacionamentos interpessoais. Você vive com o seu marido, como você estava falando no começo da live, que ele te ajudou e tudo. Então, você tem um companheiro. Quem tiver um companheiro, uma companheira e viva com mais uma pessoa... Eu estou há uma semana em casa. Gente, minha vida está um inferno. Mas espera um pouco. O que aconteceu? Se você viaja uma semana, é uma delícia. Se você viaja 15 dias, é uma delícia. Mas viver junto 15 dias é um inferno? Opa! Trancado no spa tá ótimo, né? Isso! Entendeu? Com novidade, com glamour, com um monte de coisa. Opa! Então, que tipo de qualidade de vida você tem com essa sua relação interpessoal? Sim, eu acho que vale a reflexão mesmo. E acho que, inclusive, o casal ou as pessoas que vivem juntos devem conversar. E mesmo quem tem filho. Que tipo de qualidade é essa de vida que a gente tem? Afinal de contas, a gente tem uma casa ou tem um lar? Então, mais uma reflexão para a gente deixar aí. Muito bom. É uma reflexão que também, se a gente pensar, né, no tema do Carreira Orgânica, que é justamente falar sobre carreira e esse equilíbrio de vida pessoal e profissional, acho que é um excelente ponto para a gente ver quem tem esse equilíbrio e como é que desenvolve esse equilíbrio se não tem, né? Muito bom. Eu tive até um comentário hoje, essa semana, de uma pessoa que eu amo muito, que é a minha irmã, e ela fez um comentário, o marido dela é um grande executivo e está sempre viajando muito e tudo, e ela escreveu para mim, ela falou para mim, eu estou tão feliz porque ele está em casa. Então você tem quase 20 anos juntos de casado, 15 anos juntos de casado, e você está feliz porque o seu marido está em casa. Então, é isso daí que eu acho que precisa refletir.
entendeu? Nesse tipo Não, de relacionamento. com certeza. Posso te fazer duas perguntinhas pontuais aqui? Manda bala, e se o pessoal quiser também, manda bala. Lá vou eu com a minha caneca. Olha, já tem gente que entrou em outra live minha, já estão falando da minha caneca. Olha aí, ó. Já estão falando que ontem me viram com a minha caneca de cerâmica. O copo by Carla Bene. Muito bom. Maravilhoso. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho duas perguntas, na verdade, né? A gente falou um pouco de consumo, um pouco da quarentena e tudo mais. Você acredita que tem algumas categorias, né, que vão sofrer mais com essa quarentena, né? Porque estão fechados, por exemplo? Sim. E outra coisa, vai ser muito difícil que a gente consiga estabelecer agora uma resposta para isso, de quais categorias. A gente pode fazer algumas suposições, mas na hora que essa quarentena terminar, ela pode até terminar por decreto. Olha que coisa maluca. Entendeu? Vamos supor, numa situação hipotética, que você, segunda-feira, tem um decreto de todos os estados e do governo federal, do que for. A quarentena acabou. Aqui, ela não vai acabar para as pessoas. E isto vai mudar a forma de se relacionar. Você não vai sair correndo e promover, por exemplo, um congresso. As pessoas vão ter medo. Mesmo você não vai trabalho, sair. Né? Isso. As pessoas não vão querer voltar para o trabalho imediatamente. Isso, entendeu? Então, o que acontece? Independente do que um país local resolva fazer, pega os Estados Unidos, por exemplo. Hoje, o governo americano está mandando carta. Olha que coisa analógica. Carta para as pessoas, para elas ficarem em casa. Então, aquele padrão de comportamento do presidente, que era o quê? Não, vai todo mundo para a rua que não tem problema. Não, tem problema. Então, nós estamos com o epicentro em Nova York, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos agora vai entrar como epicentro da doença. Então, você passa a mudar. Então, o mundo não vai ser mais o mesmo. Por um período. Pode ser que as coisas se ajustem, mas as empresas vão pensar: será que eu preciso mesmo de tanto contato físico? E se você consegue resultado, você consegue atingir objetivo e você passa a fazer reuniões pelo Zoom e começa, ou qualquer outra ferramenta que as empresas tenham, e você mais começa rápido, mais barato, né? Isso, mais rápido, mais barato. Será que a gente vai precisar de tanto deslocamento aéreo? Entendeu? Será que você não vai começar seriamente a instaurar grandes videoconferências e resolver essa questão? Então, a parte jurídica toda, tem advogados já estão fazendo sustentação oral de forma remota, entendeu? Então, e as universidades? Desculpa te interromper, mas é que você foi falando e comecei a pensar. Isso. E as universidades. O que agora eu estou fazendo e todos os professores da FGV estamos fazendo? Nós estamos fazendo um treinamento diário. Eu, por exemplo, esse período, essa semana minha toda, eu tenho trabalhado em média 12 horas, 13 horas. Eu ontem à noite desliguei o celular porque eu queria que o celular pifasse, eu queria jogar ele no chão e queria socar o meu note, entendeu? Então, porque eu já estava assim que eu já não podia mais olhar para aquilo ali. Mas o que a gente tem? Quando foi baixado o decreto, parou, a escola vai parar, a FGV vai parar. Vários professores como eu, eu tenho, por exemplo, 2 turmas pela metade. Eu dei uma aula e não terminei. Então, a semana que vem, eu vou dar aula pelo Zoom para a turma. Então, eu tenho que fazer um treinamento urgentíssimo para ontem. Então, eu passo o dia marcando reuniões em Zoom entre professores e todo mundo, entre os professores que sabem mais, com os outros que sabem menos. Para quê? Porque agora nós vamos ter que repor essas aulas e as outras que vão começar, tudo de forma virtual,
até a hora que esse processo se encerre de cima para baixo, de forma governamental, para que a gente possa voltar às aulas presenciais. Então, para nós, é uma grande novidade. E para o aluno também, porque ele estava acostumado com essa interação, entendeu? Você me conheceu em sala de aula, andando feito uma maluca, interagindo, tomando café, batendo papo, tirando dúvida. E aí agora a gente tem essa limitação. Então, eles vão ter que se adaptar, eu vou ter que me adaptar como professora. Então, isso é um desafio muito novo. Uma parte grande dos alunos vai ter uma dificuldade maior, ou porque não gosta, ou porque não quer. Mas, com o passar do tempo, eu acho que todo mundo vai acabar entendendo que é uma outra ferramenta importante e que você pode ter formas diferentes de aprender. Por isso que agora, para você, nesse período, quem tiver com mais tempo livre, é uma hora importante para fazer cursos e coisas diferentes. Tem tanta coisa disponível, né, agora? Tem. E cursos do que a pessoa quiser. Vamos melhorar o inglês? O meu sonho era começar o francês. Não, eu quero, no meu caso, né, que eu faço cerâmica. Não, eu quero fazer uma coisa diferente, uma técnica de cerâmica. Coloca lá a sua aula virtual e você começa a fazer um negócio diferente. Tudo muito acessível, né? Exatamente. Eu acredito também que, numa medida, as coisas vão se transformar, né? Quando a gente pensa nas universidades, no trabalho como um todo, as empresas. Acho que a gente já começa a falar um pouco sobre isso, né? E até pegando esse gancho, Carla, né, de vários segmentos, eu estava pensando muito, até discutindo com meu marido, sobre os pequenos e médios empresários, né? Porque eles estão preocupados, né? Sim. Obviamente agora. Obviamente. Tentando reinventar seu negócio, né, do dia para a noite. E a gente estava vendo alguns restaurantes, né, bares, que estão criando aqueles vouchers para a gente comprar agora e consumir pós-quarentena. Né? Isso é uma boa ideia, né? Tem alguma excelente ideia. É uma excelente ideia. E, inclusive, você pode ligar, por exemplo, você tem um salão de beleza. Você tem clientes suas regulares. Você pode vender pacotes antecipados com pé e mão, com escova, com sei lá o quê, porque você tem os seus clientes, você já sabe. E eu acho que sempre a sinceridade é a melhor coisa que existe. Você liga para o seu cliente e fala, olha, essa situação ela é muito difícil para todo mundo e a gente gostaria de estar te oferecendo um pacote, você gastaria tanto, seria tanto, você dá um desconto e você antecipa esse seu dinheiro. Você mantém a sua estrutura, você paga a sua luz, você paga os seus funcionários e tudo, e tem uma ajuda com relação a isso. Então, essa questão de você usar a criatividade com vouchers, com o que for, isso é crucial. E acho que você fazer essa venda antecipada, ela é importantíssima. E hoje teve um pronunciamento muito importante para todo mundo que está nos ouvindo. Foi um pronunciamento entre o presidente do Banco Central, do Banco do Brasil, da Caixa, do BNDES, com o pacote de teia protetiva. Isso eu chamo como uma teia protetiva. Então, o Estado vai fazer uma teia protetiva justamente para o pequeno, para o médio e para aquele autônomo. Sim. O que o jardineiro vai fazer se ele não pode cortar a grama da casa das pessoas? E ele não tem dinheiro guardado. Isso não existe, porque quando você tem uma camada com uma renda muito baixa, você não pode... Aquela discussão toda inicial nossa é para quem está ouvindo e vendo a gente. Exatamente. Essa discussão ela é completamente inaplicável para quem ganha 1, 2 salários mínimos, que a pessoa tem que sobreviver. Então, o que foi feito agora? Agora, é muito importante que vocês acompanhem todos os noticiários, por quê? O mundo inteiro, todos os países, todos os governos estão divulgando teias protetivas. Ou seja, eles vão
fornecer apoio justamente para que as pessoas não morram de fome, não aumente o desemprego, que a estrutura não quebre. Então, todos os países estão fazendo isso. Isso é um padrão. No Brasil, fazendo uma análise do Brasil, quando o Congresso aprova o estado de calamidade, o que significa isso na prática? O Congresso se reúne e decreta um estado de calamidade até o final do ano. O que é isso na vida prática? Permissão para gastar. Entendeu? Você tem uma permissão para estourar o orçamento. Então, o orçamento, ele você já tinha um déficit programado, ou seja, um rombo orçamentário programado. O que o Congresso fez? Ele aprovou um rombo maior. Então, você tem uma permissão para gastar. Então, com isso, você vai, por exemplo, fornecer voucher, que agora, aliás, esse nome voucher, para a população entender, de uma dificuldade, mas em todo caso, botasse o nome Vale, era uma coisa mais fácil. Vale. Enfim, era Vale, né? Corona Voucher, quer dizer, é um negócio que faltou um marketing aí forte, mas, em todo caso, tudo bem. Então, nossa, é verdade. Não é? Corona Voucher, quer dizer, bom, o governo queria R$200, mas o Congresso se reuniu e aprovou R$600. Então, as pessoas que são autônomas, que é o caso, por exemplo, do jardineiro que eu te falei, da faxineira que não tem registro, isso. O que eles vão poder receber? Um voucher de R$600 por 3 meses. Para quê? Para ter uma estrutura e um auxílio melhor. Então, esse é um pacote. Para as micro e pequenas empresas, você vai ter, hoje o Banco Central já reduziu, inclusive quem não segue, eu sugiro que você siga o Insta do Banco Central, tem muita coisa lá, siga o Instagram do Banco Central, todas as novidades eles vão publicando e vocês precisam ter fontes oficiais, tá? Cuidado com informações que saem do, sei lá eu do quê, né? Do buraco do chão. Então, não, cuidado com isso. Então, o Banco Central já anunciou um corte da taxa de juros. Então, para o cheque especial, porque vai ser natural que as pessoas passem a acessar o cheque especial. Então, que forma que os bancos vão fornecer empréstimo para os seus clientes com carência, com juros menores? Como o Tesouro vai colocar o dinheiro no banco e o banco vai fazer esse empréstimo. Por que essa mudança? Lembra da crise do subprime de 2008? Os bancos privados, a gente usa a expressão que eles sentaram no caixa. Eles não forneceram crédito para a população porque eles tiveram receio de ter inadimplência e de não receber. Então, o que acontece? Oi, fale. Não, pode continuar, depois eu te pergunto. Então, o que acontece? Nesse caso, a mudança estrutural foi porque quando nós tivemos aquela crise lá atrás, os bancos privados não se mexeram, eles se resguardaram. Então, agora, para chegar, porque o problema é esse, você tem que chegar, a capilaridade tem que chegar. Então, para chegar no pequeno e no médio empresário, para que ele não demita, ele vai ter toda uma lista de condicionantes. Ele não vai demitir, o Estado vai pagar uma parte do salário dele, sim, porque aquele começo da conversa nossa, você tenta imaginar isso, a sua empresa está com 1 semana de quarentena, já estão falando que vai quebrar, já estão falando que vai demitir, as pessoas já estão falando que vão se suicidar. Então, isso também cabe uma outra reflexão. Ou seja, você não tem nada de dinheiro guardado, você não tem caixa de nada para a sua empresa. Então, cuidado com esse período. O aprendizado agora, ele tem que ser crucial para todo mundo. Com certeza. E quem investe, por exemplo, né, Carla, pensando aí em quem conseguiu poupar, né? Tem até uma pergunta aqui, né? Como entrar no grupo dos que recebem poupando apenas? Com essa volatilidade, né, da bolsa e tudo mais, as pessoas estão muito receosas, né? Por exemplo, quem faz investimento, não sabe se mantém, se vende, as pessoas estão enlouquecidas com toda essa questão. Então,
O que você pode trazer, né, pra gente em relação a um pouco mais de clareza em relação a isso? A primeira coisa é o seguinte, por mais que o dinheiro seja fungível, né, você consegue colocar isso tudo numa aplicação só, digamos assim. Ele deve ser fracionado. Então, quando você fala, por exemplo, da Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores ou uma aplicação que seja de risco, que no caso está sendo representada pela Bolsa, Sim. ela não é para representar 100% da sua aplicação financeira. Exato. Ela é para representar uma parte da sua aplicação financeira. 30%, 40%, dependendo do caso e da sua idade também. Isso tem muito a ver com a idade da pessoa. Então, o que acontece? Por que você está enlouquecendo com as ações? Você resgatou na baixa? Então, esse é o ponto. Não, eu não resgatei. Então, o que você faz? Deixa lá. Vai tomar um suquinho de maracujá, vai tomar um Rivotril, entendeu? Vai tomar um vinho, alguma coisa você vai tomar, um chazinho de camomila, entendeu? Porque essa queda, olha, ela recupera, entendeu? Então, se você tiver que resgatar, sim, eu tive que resgatar. Agora, se você está montando uma carteira para longo prazo, aí é outra história. Isso no longo prazo dilui. Agora, se você está muito nervoso com a bolsa, então você estava achando que era um trader sem ser um trader, entendeu? Então, o que eu tenho visto com os meus alunos e com várias pessoas, a pessoa está desesperada, não dorme, entrou em pânico e tudo. Espera aí que você está no lugar errado. Se você comprou ações para ficar louco no dia seguinte e aquilo mexer com o teu emocional e você está infartando, então você está na situação errada. Sai da situação de trader e pensa num longo prazo, 10, 15, 20 anos, empresas que gerem dividendos e uma carteira para você trabalhar no futuro. E troca isso. Vai para uma renda fixa, mas uma renda fixa que vai ter uma renda variável um pouco mais, ou algumas operações que tem uma trava maior. Trava o dinheiro por um ano, trava o dinheiro por 2, você vai ganhar um percentual maior do CDI, mas você acaba gerenciando o risco. Então, cuidado com esse tripé. Quando você for pensar em aplicar dinheiro sempre, você tem que fazer uma análise de custo-benefício. A análise de custo-benefício, ela está assentada num tripé: liquidez, segurança e rentabilidade. Perfeito. Então, é isso daí. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma comparação comigo, a poupança com a bolsa, isso é completo, não dá para comparar. É querer comparar, sabe? Você está querendo comparar uma bota com chinela havaiana. É muito diferente, entendeu? Ah, mas é sapato. Sim, é aplicação financeira, mas elas são muito diferentes. Então, você quer comparar um CDB de um banco de primeira linha com um RDB de um banco de segunda linha. Bom, então o que eu vou ter? Ah, mas um trava, outro tem liquidez. Bom, então se aquele que tem liquidez que você pode sacar antes do prazo, ele vai te pagar menos mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, cuidado. Primeira coisa, respira. Primeira coisa. Segunda coisa, compare itens iguais. Não compare itens diferentes. Estou vendo aí, títulos públicos. O título público, ele, por premissa, é um bom lugar para você aplicar o seu dinheiro. Por quê? Porque ele tem a segurança do Estado na medida em que ele aprova o orçamento. Então, quando ele aprova o orçamento, ele garante que você vai receber isso daí depois. Então, o título público tem essa característica, ele tem muita segurança e quando você escuta que o Estado vai gastar mais, não acabou de decretar estado de calamidade? Exato. Vai ter título público à venda.
entendeu? Para Eu se ia te perguntar financiar. isso. Por exemplo, vamos supor, a pessoa quer começar a poupar agora. Começar com um título público pode ser uma boa opção para ela. Não gosto de Pode. risco, né? Não vou trabalhar no mercado de ação agora. Não vou... Não, isso, pode, pode. E outra coisa, ela também não precisa ser uma trader. Ela paga uma taxa de administração, que é o nome que eu dou para a taxa de administração é o preço da sua preguiça, porque a gente tem preguiças, a gente tem preguiças com assuntos diferentes, entendeu? E você resolve que você quer pintar a parede que está aí atrás de você, no apartamento que você mora. Você tem duas opções. Ou você vai estudar como pinta a parede, vai lá ver vídeo, compra material e testa, ou a tua preguiça é zero, porque você quer fazer. Ou você paga um pintor. Onde que está o erro? Você não quer estudar para aprender a pintar a parede e xinga que o pintor está cobrando muito caro. Então, esse daí, aí não dá, entendeu? Aí não dá. Outra questão que eu estou vendo aí é com relação ao aposentado, entendeu? Com relação ao aposentado, o que aconteceu com o mundo que não tem nada a ver com o Brasil especificamente. Pelo contrário, o Brasil foi um retardatário nesse processo. No caso do aposentado, as taxas de juros todas do mundo caíram, todas. Então, os Estados Unidos estão operando com uma taxa de juros negativa, a Europa já está trabalhando com uma taxa de juros negativa, o Japão, então, nem se fala. Para vocês terem ideia, ano passado estourou, explodiu, literalmente, a venda de cofres no Japão. E na Suíça, venda de cofres. Porque você deixar o seu dinheiro no banco, você recebe menos do que você aplicou. Olha que coisa maluca. Dá para imaginar o que é isso? Não. Isso. Não dá. Então, o que acontece? Você imagina você comprar um cofre na sua casa e o país começar a comprar cofre e as pessoas estão estocando dinheiro em casa. Eles não têm o problema de segurança que a gente tem, obviamente. Quer dizer, é outro cenário. Vai estocar aqui no Brasil, né, gente? É outra coisa e tudo. Mas é isso que eles estão fazendo. Então... Gente, eu não fazia ideia disso. Aqui cabe uma coisa muito importante. Quando você pensa em relação ao aposentado, há uma fatalidade com relação ao aposentado, que é ele não ter mais tempo de vida para poder se refazer. Então, é por isso que a gente tem que pensar nesse processo quando a gente está com a sua idade, por exemplo, entendeu? A gente tem que fazer. E tem um risco também. Mesmo você fazendo isso, e mesmo você pensando e programando, tenta voltar no tempo um pouco, antes da abertura das empresas de telecomunicações. No Brasil, quando nós tínhamos, na década de 80, vou voltar lá atrás mesmo, 86, governo Sarney, plano cruzado, 86. O plano real veio em 94. Então, o que aconteceu depois do plano real de 94? Você privatizou as empresas de comunicação. Então, hoje, eu tenho um grande benefício. Eu tenho uma faxineira que tem muita dificuldade pelo processo educacional de ler e escrever, mas ela tem um celular, ela tem uma ferramenta chamada WhatsApp, ela clica um botão, ela fala, ela se comunica e ela marca uma faxina e ela sobrevive. Perfeito. Então, olha a tecnologia, que coisa espetacular que ela faz. Só que isso a gente tem hoje. Volta no passado. Naquele período histórico, nós abrimos o mercado e a gente passou a não ter mais o sistema que nós tínhamos, onde a gente precisava ter ações da Telesp. Você lembra disso? As pessoas tinham ações da Telesp. Então, o que era o ápice para um aposentado naquela época? Ele trabalhava a vida inteira para ter o maior número de linhas telefônicas para viver de renda. Nossa, é verdade. Gente. Você está lembrado?
Você está lembrada? Meus avós contando. Isso. Então, agora nós vamos esticar. É muito impacto sobre a economia, o negócio... Bugou, carreira orgânica bugou, a galera tá em choque. Ai, gente. Bom, mas tudo certo. Estávamos falando das linhas telefônicas. Isso, a gente estava falando, na verdade, sobre a questão do aposentado, né? Isso. Que isso daí é muito importante porque tem várias, né, pessoas aqui envolvidos aqui na área. Então, eu estou fazendo um registro histórico para a gente lembrar. Quando a gente pensa em história econômica, a gente vai esticando o tempo. Então, o que acontece? Aquela medida que foi tomada com a área da telecomunicação no começo da década de 90, ela não surtiu um efeito extremamente positivo, que é o caso da faxineira que eu falei hoje. Sim. Hoje, qualquer um tem linha telefônica, quantas quiser, vai enfiando chip no telefone lá de quantos quiser. Exato. Certo? Então, no longo prazo, isso foi muito melhor para a economia. Mas, onde que ficou o problema? Aquelas pessoas aposentadas que fizeram aquela aposta naquele período, e assim que você privatizou, o que ele tinha para viver, aquilo virou nada. Então, aquele grupo da sociedade, aquele grupo não conseguiu se atualizar, não conseguiu mudar. Então, se recebeu ajuda da família, se conseguiu ver a tempo o que estava acontecendo, se transformou em imóveis e aí passou a receber aluguel, o que for. Mas esse conceito ele é muito importante. Então, você tem essa parte da faixa etária que é a mais difícil. Então, por isso que o Estado, em alguma medida, tem sempre que fazer fazer uma teia protetiva, justamente porque para aquela camada da população, ela não tem tempo de se reinventar. Então, esse é que é o problema. Então, hoje, puxando para a situação hoje, para o aposentado que tem um dinheiro aplicado e tirava o dinheiro todo mês para poder viver, Sim. Entendeu? Quando a rentabilidade cai, a inflação também caiu. Só que, se você parar para pensar no ano passado, a Selic o ano passado foi... a nossa taxa Selic ano passado fechou o ano em 4,5%. Só que o IPCA, a inflação, fechou em 4,31. Tira 4,5 de 4,31, não sobra nada. Então, era como se eu tivesse que falar para a pessoa aposentada o seguinte: não tire nenhum dinheiro durante o ano da sua aplicação financeira. Como é que a pessoa vai viver? Entendeu? Então, como ela vai tirando esse dinheiro, o que acaba acontecendo? Ela vai consumindo parte do principal dela. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, é difícil você fazer uma mudança de carteira. Então eu vou tirar o dinheiro, vou comprar imóveis, mas aí eu perco a liquidez. Então, todo aposentado ele tem que ter uma parte líquida, ou seja, que ele possa resgatar rápido. Não, e ele pode ter uma emergência, né? Lógico, ele pode ter uma emergência. Não é porque você tem plano de saúde que você não precisa de medicação, não precisa de uma fisioterapia especializada ou de alguma coisa, entendeu? Né? Pode acontecer. Então, infelizmente, essa parte, essa faixa etária é a mais prejudicada nesse sentido, entender? Não, com certeza. E, Carla, você quer deixar alguma dica final, algum ensinamento final, né, para as pessoas que estão assistindo, principalmente por conta desse período, né? Eu acho que eu gostaria que vocês refletissem o processo. Essa reflexão, ela vai ser o maior aprendizado que vocês vão poder ter. Nós estamos tendo a primeira experiência de uma pandemia. Então, não é uma guerra, ninguém tem bombardeio, ninguém está escondido em bunker, que os nossos antepassados já passaram por isso.
Então, gerencie o seu pânico, respire, reflita se você não precisa consumir menos no presente e guardar e se resguardar para o futuro. Avalie que tipo de relacionamento você quer na sua cama, literalmente. Que tipo de companheiro você quer na sua cama. Que tipo de relacionamento você quer. Leia Bauman para poder entender um pouco esse conceito dessa vida líquida. Então, Bauman é um grande autor para que todos possam trabalhar esse conceito de vida líquida, amor líquido. Então, essas relações muito fluidas e muito líquidas que agora, numa hora de um confinamento, numa hora de um resguardo maior que você tem que ter, talvez ter construído relações mais sólidas, mais densas e mais enraizadas, isso daí tenha feito a diferença, entendeu? Então, é isso daí. Você acha que é clichê ou que a gente realmente vai sair melhor disso tudo? Boa pergunta. Eu acho que uma parte é clichê porque a gente tende a passar por um processo e depois quase que como um bloqueio, porque ele foi desagradável ou ruim, você querer afastar. Então eu acho, mas por um outro lado, acreditar que você pode sair melhor desse processo, eu acho que faz parte da nossa humanidade. Entendeu? Eu acho que a gente tem que acreditar. Não aquela coisa muito de casca ou muito um vernizinho de eu vou acreditar, uma coisa assim, energética. Não. Não que você já me conhece. Mas eu sou adepta de um processo mais do parto, entendeu? Então eu acho que cada um poderia se dispor a ter um parto próprio. Uns podem ser a fórceps, outros já tomam uma pele dural e faz uma cesárea, e outros talvez você queira fazer, sei lá, eu de cócoras, entendeu? Mas eu acho que... O processo é teu, né? O processo é seu, mas eu acho que um processo interno para refletir essas questões, a relação com o dinheiro, a relação com a sua casa e a relação com as pessoas do seu entorno é o melhor que eu posso deixar para vocês de coração. Carla, sou seu fã. Terminamos com essa mensagem. Muito obrigada. Amei. Muito obrigada. Foi muito rico. Eu tô vendo aqui a interação das pessoas. E ter essas discussões, né, sobre dinheiro. Na verdade, na semana passada eu estava escrevendo. Na verdade, é meio maluco, né? Porque na semana passada, no dia 20, é o Dia Internacional da Felicidade. Então, antes desse caos ser instaurado, a gente estava fazendo algumas coisas sobre felicidade e carreira. E uma das coisas que eu estava fazendo dicas de livros, e uma das coisas que eu coloquei é que a gente precisa, como profissional, aprender realmente a se relacionar com o dinheiro, porque sim, essa confusão com o dinheiro, né? Você não conseguir cuidar do dinheiro também te gera um grande desconforto na tua vida e na tua carreira. Então, tudo que você trouxe pra gente, né? Eu acho que eu quero explorar muito mais esse tema aqui ao longo do tempo. Vai fazer com que muita gente consiga, pelo menos, começar a pensar nisso de uma forma diferente, que eu acho que foi o que você fez comigo. Isso. E foi muito rico, eu te agradeço imensamente. Mais uma Obrigada. vez por estar aqui. Também sou sua fã. Obrigada. E de agora em diante, a gente, quando fizer aquela brincadeira, o que você levaria para uma ilha, agora a gente tem que começar a pensar o que você levaria para uma quarentena. Pode. Tá aí. Tá Ótima bom? frase. Pessoal, sigam lá, cara, Prof. Carla Bene, né? Tem vários vídeos, dicas também. Eu fiz uns vídeos sobre dólar, sobre bolsa, sobre PIB, sobre taxa Selic. Se alguém quiser seguir lá, fica à vontade. E aí eu sei porque eu tenho algum material novo que eu produzo, eu estou colocando lá, porque nesse período os meus alunos têm me solicitado e questionado bastante, então eu tenho soltado isso daí lá. Então eu agradeço demais.
Passem bem, tenham uma quarentena a mais reflexiva possível. E última palavra para todos: tudo passa. Ok? Tá ótimo. Um Obrigada, viu? grande beijo. Um beijo grande. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Finalizamos aí a nossa primeira semana de lives. Muito obrigada pela companhia, obrigada pelo apoio de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo a gente tem mais conteúdo aí em breve. Um beijo, bom final de semana.